É nosso convidado neste grande jornal, André Ventura, candidato presidencial. Boa noite, seja bem-vindo. Há vários temas a marcar a atualidade, nomeadamente no setor da saúde, envolvendo investigações da Polícia Judiciária, também a Lei do Trabalho e a greve. Já iremos falar sobre esses temas em particular, mas antes de mais, assume-se como um político que quer dar um abanão ao país, mas ao mesmo tempo candidata-se para um cargo que não é executivo. O Presidente da República não governa, não define políticas públicas, não lidera o executivo. Como é que pensa fazer esse abanão? Boa noite. Se vier a ser eleito. Boa noite, obrigado pelo convite. Essa é uma questão relevante. Há em muitos sítios onde vou. Ainda há uns dias estive na Universidade de Lusíada, no encontro com jovens, e um grande apoio, um grande entusiasmo, mas um dos jovens perguntou-me assim: nós achamos que era melhor ser Primeiro-Ministro do que Presidente da República, porque faz mesmo o que nós queremos para mudar o país. E eu respondi-lhe destas duas formas, que é o mesmo que lhe vou dizer assim. A política não é o que nós queremos, é o que existe em cada momento. Nós temos vários exemplos no mundo, e na Europa em particular, de partidos que ganharam eleições e que não lhes foi permitido formar governo. Aconteceu na Áustria, aconteceu na Holanda, aconteceu em vários países. Se querem que o Chega mude as coisas, o Chega tem que conseguir transformá-las. Ora, todos sabemos em Portugal, todos, que o Chega podia ganhar as eleições, nós tivemos 23 nas últimas, podíamos ganhar com 28, ou com 29, ou com 30. O PS e o PSD vão se juntar para impedir que o Chega forme governo. E as pessoas têm que compreender isto. Não basta dizer assim, eu quero o André Ventura a Primeiro-Ministro. Mas dizer isto só não serve. Nós temos que garantir que conseguimos transformar o país sem que ninguém seja uma força de bloqueio. Então acha que se fosse Primeiro-Ministro, ou melhor, que se ganhasse as eleições legislativas... Que os outros vão impedir de governar, não tenho dúvidas. Não conseguiria ser Primeiro-Ministro. Não tenho dúvidas. E tinha essa convicção quando houve eleições há uns meses legislativas? E dissemos-la, por isso é que estamos sempre a pedir um reforço da nossa posição. A vontade de querer ser Primeiro-Ministro, agora já não lhe faz sentido? Não, mas uma coisa é ter a vontade, até que os outros partidos o permitam, mesmo perdendo as eleições. A questão é que... Mas candidatou-se com o objetivo de ser Primeiro-Ministro, nessa altura, ou não? E com certeza, mas se os outros me impedirem de o fazer, juntando-se numa maioria artificial, isso não vai ser possível. Portanto, o que as pessoas têm que compreender é que não basta dizer assim, eu prefiro como Primeiro-Ministro. Eu compreendo isso, porque eu compreendo que muitas pessoas associam o cargo de Presidente da República a uma jarra de enfeitar, que não serve para nada. Mas essa ideia não acaba por defraudar todos aqueles que votaram no Chega com o objetivo de que o Chega chegasse ao governo? É sinal que o Chega tem que vencer ou com maioria absoluta ou tem que vencer umas eleições presidenciais. Porque é a única forma de mudar o regime e o sistema tal como o temos hoje. Nós temos que ganhar ou com uma maioria absoluta ou vencer umas eleições presidenciais. E, portanto, as duas lutas fazem sentido para o Chega, porque o Chega tem de tal forma a vontade de transformar as coisas nas várias áreas do combate à corrupção, mas mesmo na saúde, em pôr os portugueses em primeiro lugar. Mas de que é que nos vale ter 28, ou 27, ou 26? Se o PS e o PSD, como fazem sempre, se juntam para impedir que nós consigamos fazer alguma coisa. Veja que e eu até fui o primeiro a dizer que não estava interessado nisso, veja que até logo a seguir às eleições, o novo secretário-geral do Partido Socialista escreveu uma carta ao líder do PSD, ao primeiro-ministro Luís Montenegro, não era a falar do que é que tínhamos que fazer para combater a corrupção, a insegurança, a precariedade, a falta de habitação, não era isso. Era a dizer assim, Sr. Primeiro-Ministro, nós estamos disponíveis para fazer um pacto para afastar o Chega de lugares de soberania. Se fizeram isso para lugares de soberania, muitos deles da treta, francamente, o que farão se o Chega tiver uma posição de governo? Portanto, porquê esta candidatura a Presidente da República e à Presidência da República? Que eu não desejei e que não era a minha vontade de fazê-la. É porque se queremos transformar as mesmas coisas, temos que vencer. E esta é a única eleição que, vencendo, ninguém a pode bloquear. É a única em Portugal. Então falemos dessa eleição. E aí, nem PS nem PSD podem se juntar o que quiserem, mas não conseguirão bloquear um Presidente de fazer o que tem que ser feito pelo país. É muito claro. Acho que foi muito claro e espero que as pessoas compreendam isso. Espero que também seja claro agora na resposta. É a favor do aumento dos poderes do Presidente da República? Repare, é um órgão... Aqui a questão do aumento de poderes não tem que significar necessariamente que o Presidente vai governar em simultâneo com o Governo. Mas vamos lá ver. Nós temos um sistema, as pessoas sabem isto. Nós elegemos o Presidente da República com mais de 50% dos votos. Ora, um órgão que se elege com mais de 50% dos votos tem que ter uma palavra a dizer sobre coisas fundamentais. E tem. E pode fazê-lo. Pode fazê-lo e tem autoridade para o fazê-lo. É talvez o órgão com mais autoridade para o fazer. O Presidente da República tem tido declarações que mandam abaixo ministros, secretários de Estado, tem tido um papel, quando quer ter, e quando tem perfil para isso, tem tido um papel de tentativa de transformação. Agora, a diferença é esta. Nesta eleição, quer dizer, nestes 4 candidatos principais, que podem ir à segunda volta, há 3 que são verdadeiramente um pouco jarras de enfeitar. Que é, vão fazer o mesmo que todos fizeram em 50 anos. E o André não quer ser jarra, quer ter mais poderes. Não, tem um perfil... Não, eu não quero ter mais poderes. Mas acabou de dizer que concordava com eu quero ter um perfil, o aumento dos poderes do Presidente da República. Eu tenho um perfil que não é de ficar de robe sentado
sentado no sofá a ver o país a Muito apodrecer. bem. E disse Essa é a que diferença. concordava com o aumento dos poderes do Presidente da República. Sim. Antes da revisão constitucional de 1982, o Presidente da República tinha poderes mais amplos, nomeadamente podia demitir o governo por falta de confiança política. Quer voltar não creio que seja isso, a esse tempo? Não creio que seja isso necessário. Quer que o Presidente tenha uma capacidade em áreas fundamentais, eu já lhe dei vários exemplos, se eu, como Presidente da República, sentir que temos um governo com um primeiro-ministro ou um ministro suspeito de corrupção, o Presidente da República tem que ter a palavra de dizer este senhor não pode continuar. E tem que ter essa palavra. Tem que ser o garante da integridade das instituições. Senão torna-se uma espécie de governo da Madeira alargado a nível nacional, em que cada um faz o que quer, rouba o que quer e faz como entender. Portanto, o Presidente tem que ter autoridade. Isto não significa que tem que se voltar ao sistema anterior a 1982. Mas quer uma revisão constitucional? Vou-lhe dar outro exemplo. O Presidente da República pode incentivar os partidos a fazer reformas, por exemplo, na área da saúde. Eu tenho dito várias vezes, não é aqueles pactos da saúde que eles dizem que vão fazer, que são uma treta e que não servem para nada e que é a mesma conversa que tiveram 50 anos que nunca resolveram nada. Nós podemos convencer, incentivar, no fundo incentivar a que os partidos apresentem na Assembleia da República, e o Chega aí até tem um papel decisivo, porque é a segunda maior força do país, uma reforma a sério para evitar, olha, coisas como aconteceram hoje, na saúde, as burlas que hoje vimos, que tanto prejudicam as pessoas, e para garantir que, efetivamente, uma vez na vida, vamos dar condições às pessoas de ter um sistema de saúde que lhe responda às necessidades. O Presidente não pode fazer isto? Pode. Tem autoridade para fazê-lo. Pode fazê-lo. Porquê é que nunca o fez? Mas não quer uma revisão constitucional para ampliar poderes? Não, vamos lá ver. A revisão constitucional não está dependente da eleição presidencial. Nós entendemos, eu acho que deve ser feita uma revisão constitucional. Mas isto não tem que ver só com os poderes do Presidente da República. Eu acho que deve ser feita uma revisão constitucional em áreas, olha, vou-lhe desde os impostos, onde acho que temos um sistema fiscal que penaliza quem trabalha mais, penaliza quem investe mais, quem se esforça mais, e é um sistema que já vem de trás. Acho que temos uma Constituição desatualizada na maior parte das áreas. Vou-lhe dizer isto, talvez não saiba. Nós temos a segunda maior Constituição do mundo, em tamanho. Porquê? Porque é uma Constituição marcadamente socialista. É uma Constituição que quis dizer tudo, quis deixar ali tudo, que as comissões de moradores eram uma coisa, que a economia tinha que ser planificada. É uma Constituição de matriz socialista. Nós pessoas somos um país moderno, europeu, quer ser um país onde os jovens possam ficar e viver. Portanto, eu sou a favor de uma revisão constitucional. Para além de outras coisas, olha, vou-lhe dar um exemplo. Eu acho que quem é condenado por corrupção nunca mais deve poder ter um cargo político. E isto a Constituição hoje, teoricamente, não permite. Olha, vou-lhe dar outro exemplo que até trouxe aqui para lhe mostrar Só mais um, porque temos que avançar, por favor. Hoje, o Chega propôs proibir o financiamento de mais mesquitas em Portugal. O financiamento público de mais mesquitas em Portugal. Hoje recebemos um parecer no Parlamento. A proposta do Chega de proibir o financiamento a mesquitas é inconstitucional. Ou seja, nós queremos evitar que o Islão mais radical continue a progredir, continuem a aparecer mesquitas em Odivelas, em Loures, no Porto, em Braga, etc., com o dinheiro público. Também isto é inconstitucional. Assim é difícil. Assim é tudo. Prisão perpétua, inconstitucional. Proibir os corruptos de serem candidatos outra vez, inconstitucional. Proibir que se financiem mesquitas com dinheiro público e o islamismo radical, inconstitucional. Ainda há pouco tempo vi em Itália a primeira-ministra Giorgia Meloni, eu até trouxe notícia para ver, vou-lhe mostrar para não ver que não é uma invenção nenhuma. Itália quer proibir o véu islâmico, nós também o conseguimos fazer, e quer controlar, veja, isto é um governo italiano, um governo europeu, e quer controlar as mesquitas. Nós não fomos tão longe, nós queremos proibir o financiamento público. Em Portugal não se pode fazer nada porque é tudo inconstitucional. Bem, a revisão constitucional será sempre dependente da aprovação na Assembleia da República. Mas talvez só dar um exemplo de como a revisão constitucional não está dependente dos poderes presidenciais. É uma questão mais de fundo na sociedade. Uma questão mais... Concorda com a ampliação dos poderes do Presidente da República se não for o André o eleito? Claro, isso não tem nada a ver com o André o eleito, eu não vejo a política à minha medida, nem na minha ótica. Eu acho que o Presidente da República... Sentir-se-ia confortável no papel de Primeiro-Ministro com um Presidente com mais poderes? Porque a questão é que os mais poderes derivam de estarmos a pagar o salário a alguém que tem que fazer alguma coisa. Quer dizer, ele é pago pelos portugueses todos para fazer alguma coisa, não é para estar sentado no sofá a olhar pela janela durante 5 anos. Mas ficaria confortável sendo no caso de ser Primeiro-Ministro com um Presidente que tivesse um poder mais executivo, por exemplo? Eu primeiro ficaria confortável que quem é eleito Presidente da República honre o salário que recebe. E que faça o seu trabalho. Não honra? Não honra e não honrou. Ainda agora nisso de Angola se viu como não honrou. Mas eu não quero voltar ao mesmo assunto porque acho que já toda a gente compreendeu que aquilo que aconteceu em Angola foi uma vergonha. Mas eu vou-te explicar o porquê é que eu acho que o Presidente tem que ser mais interventivo. Porque um órgão que é eleito com mais de 50% dos votos das pessoas tem a confiança do país. Ora, um órgão que tem a confiança do país tem que ter uma palavra a dizer sobre a falta de habitação. Tem que ter uma palavra a dizer quando os empresários sentem que em Portugal a burocracia vale mais do que tudo o resto e vivemos num inferno de burocracia e de pequena corrupção. Tem que ter uma palavra a dizer quando os jovens estão a emigrar e já há 30% dos jovens portugueses fora. Então, como eu ouço alguns adversários meus dizer que não é preciso fazer nada e o Presidente que está tem feito bem,
que na verdade é o que eu tenho dito, não tem, as pessoas muitas vezes nem sabem o que é que anda a fazer o Presidente, porque o Presidente está só como verbo de encher, como se costuma dizer. E então eu pergunto se justifica, então temos um Presidente. Quer dizer, se é para irmos a votos de 5 em 5 anos, temos que o eleger com maioria absoluta, acima dos 50%. E se o homem ou a mulher não fazem nada e estão só no sofá a olhar para a televisão, francamente não precisamos então do Presidente da República. Eu quero ser um Presidente da República interventivo. Quer ser, e se for eleito, em que caso admite dissolver o Parlamento ou admitir o Governo? Olha, nos casos de corrupção, admito, e acho que é o melhor exemplo europeu que temos tido. Em casos de suspeitas graves e não explicadas de corrupção sobre os governantes, que o governo persiste em manter, nós temos que ter uma escolha. É entre fingir que há estabilidade ou permitir um governo que anda envolvido em corrupção e a roubar as pessoas. Eu acho que nós, com o problema que temos de corrupção em Portugal, é uma epidemia de corrupção cá em Portugal. As palavras nem são minhas, são do General Ramalhianos e até nem são deste ano, já são de há uns anos atrás. Nós temos uma epidemia de corrupção em Portugal. Se a deixamos galopar e olhamos para o lado como se não fosse nada em nome da suposta estabilidade, estamos a prestar um mau serviço ao país. Portanto, em caso de corrupção. 2. O que diz a Constituição é nos casos de irregular funcionamento das instituições. O que é para si esse irregular funcionamento? E eu acho que isto tem que ser interpretado de forma excepcional. Ou seja, o país não pode andar em eleições de 6 em 6 meses. O Presidente da República, quando toma uma decisão de dissolver a Assembleia da República, tem que ser porque, efetivamente, das duas uma. Ou já se esgotou de todo a maioria que sustenta o governo e o Presidente sente que já não há ninguém, entre aspas, já não há uma maioria que suporta o governo, é um governo artificial, sem legitimidade, porque já ninguém o suporta. Ou então, nestes casos que eu estava a dizer, casos que estão no limite, mas que têm que ser interpretados. Casos de... À luz dos factos atuais dos últimos anos... Mas deixa-me dar só mais um exemplo para perceber um caso em que para mim também seria fundamental. Caso houvesse, por exemplo, suspeitas que o governo em funções está a tentar interferir, intrometer-se, adulterar a justiça a seu proveito ou para proteger algum dos seus amigos, dos seus companheiros de negócios ou dos seus militantes. Essa interferência na justiça mete em causa o Estado de Direito, a separação de poderes e a liberdade. Ou que mete em causa a liberdade de opinião, ou de expressão, ou de imprensa. São aqueles valores fundamentais de um Estado de Direito que o Presidente da República tem que dizer, bom, chegado aqui não podemos passar desta fronteira. Mas o que eu espero é que, se for eleito Presidente da República, isso sejam situações de tal forma excepcionais que os portugueses possam ter aqui um horizonte de estabilidade durante alguns anos, porque, Daniela, nós nos últimos 30 anos, crescemos do ponto de vista económico 1% do PIB. Em 30 anos o nosso PIB cresceu 1%. Fomos ultrapassados por países de leste, como a Polónia, como a Roménia. Estamos a ser ultrapassados por países que nem na União Europeia estavam há uns anos atrás. E nós, para crescermos, não basta dizer vamos ter melhores leis laborais, vamos ter melhores leis fiscais. Mas o Presidente da República não faz o orçamento do Estado. Não, Como mas pode contribuir para a estabilidade. Recuperar a economia e contribuir para a estabilidade? É o que eu estava a dizer. Nós, se tivermos um país com estabilidade, os empresários investem mais, o investimento externo é maior, porque sente que é um país de confiança. Mas como é que o Presidente da República contribui para isso? Primeiro, não andando a dissolver o Parlamento a toda a hora. E, portanto, isso contribui para que não haja pântano e para que não haja permanente instabilidade. 2, não sendo comentador de televisão ao mesmo tempo. E, portanto, então, não estando de manhã a dizer uma coisa... Se um dia for eleito Presidente da República, pondera os casos em que vai dissolver o Parlamento para não haver essa instabilidade. E não serei um Presidente que faz comentário a toda a hora. Eu até já fui comentador e até gosto de o ser. E só vai dissolver o Parlamento em casos limites. Mas uma coisa é ser comentador, outra é ser Presidente. O Presidente não pode estar de manhã a dizer uma coisa que lhe passa pela cabeça, à tarde a dizer um bocado o seu contrário porque já pensou melhor e entretanto já é diferente, e à noite uma declaração ao país em que não diz nem o da manhã nem o da tarde. Uma diz crítica outra. que às vezes também lhe fazem. E, portanto, eu sei, mas eu ainda não tive a oportunidade de ser Presidente. O Presidente Marcelo Rebelo de Sousa já. E, portanto, eu nunca tive a oportunidade. Mas o dizer tudo e o seu contrário não tem que ver necessariamente com o cargo. Eu tenho dito isto assim, há pessoas que dizem, o Chega e o André Ventura, não sabemos bem o que é que vão ser se um dia ou for o Presidente, ou for o Governo, etc. Eu digo sempre isto. É verdade, e tem razão, podem não saber. Porém, durante 50 anos já sabemos o que é que os outros fizeram. Roubaram, enganaram e deixaram o país no estado em que está. Eu peço uma oportunidade de mostrar que consigo fazer melhor pelo país, de mostrar que consigo, com energia, com vontade, com espírito de transformação, levar o país a algum lado. É uma oportunidade. Eu não estou a pedir um cartão verde para o resto da vida. Eu estou a pedir uma oportunidade para pôr o país na ordem. E eu acho que o país precisa de entrar na ordem. Se quiserem votar na mesma coisa de sempre, mesma coisa entre aspas, não estou a querer ofender, no mesmo estilo de sempre, tem o António José Seguro, tem o Marcos Mendes e tem o Gouveia Melo, que é a mesma coisa, vai ser igualzinho ao que tiveram nos últimos 50 anos. Tendo em conta a taxa de rejeição de André Ventura para estas presidenciais, para si uma vitória seria ir à segunda volta, mesmo não ganhando a segunda volta? Eu acho que as sondagens, olha, nós ainda hoje, não é a empresa por acaso que trabalha com o Correio da Manhã, mas as sondagens do Correio da Manhã também é nesse sentido, que eu iria à segunda volta com o Dr. Marcos Mendes, penso que era assim. E a de hoje que tivemos, da Aximage também, mostrava que eu até vencia a primeira volta
e o Gouveia Melo ficaria em segundo e Marcos Mendes também em terceiro, mas muito perto. Portanto, tudo pode acontecer aqui. E o próprio António José Seguro não é de excluir que possa ir à segunda volta. Portanto, eu acho que destes 4 candidatos tudo pode acontecer. Dir-me assim, à segunda volta, o André Ventura tem mais rejeição que todos estes 3 candidatos. E eu não lhes vou mentir, isso é verdade. Mas sabe porquê? Porque eu digo as coisas. Porque eu não fiz que quero agradar a toda a gente. Porque eu não digo preto e branco ao mesmo tempo. E, portanto, eu não digo só que quero aquelas coisas bonitas para enfeitar, toda a gente gosta, toda a gente aplaude, toda a gente fica muito contente, mas depois saímos dali, o que é que aquilo deu? Nada. E, portanto, eu estou convencido que vai haver uma segunda volta, isso parece-me evidente, estou convencido que estarei nessa segunda volta. E seria a sua vitória? E vou dizer, não, a minha vitória é vencer, mas direi na segunda volta às pessoas o que estou a dizer aqui agora. Eu não vou adaptar o meu discurso na segunda volta. Eu na segunda volta vou dizer aos portugueses a mesma coisa. Se querem alguém que dê um murro na mesa nisto, sou eu. Se querem alguém que faça o mesmo que o Marcelo Rebelo de Sousa fez, é este outro candidato. Porque qualquer deles os três fará o mesmo. E vou dizer com esta frontalidade. Quem quiser um presidente que permita-se continuarmos a ser enxovalhados lá fora. Quem quiser um presidente que veja casos de corrupção e fique calado, ou que veja o que se viu hoje na saúde e fique calado, Daniela, não votem em mim. Não votem. Se querem este estilo de presidente, não votem em mim. Se querem alguém que dê um murro na mesa, votem em mim. E é isso que eu lhes peço. Já deu um murro na mesa com o deputado Manuel Magno Alves? Não, eu não sei, não conheço a história a fundo, sei Só isto. para contextualizar quem nos está a ver, deputado do Chega que pediu um reembolso de umas viagens ao Brasil, à Assembleia da República, e afinal de contas, nas datas em que disse que estava a viajar, tinha faltado ao Parlamento com justificação da doença. Eu não sou de me esconder em caso nenhum, não faço o mesmo que os meus adversários, por isso é que estou aqui. O Manuel Magno teve um AVC há umas semanas atrás. Eu acompanhei isso, foi um momento muito dramático da vida dele. O Manuel Magno tem 70 não sei agora bem, mas tem 70 e tal anos. Adoeceu, teve um caso muito grave de doença. Esteve internado no hospital, pude acompanhar com a família dele essa situação. E o que penso que aconteceu, mas isso tem que confirmar com ele, porque isso é uma questão de ainda não falou com parlamentar, ele. Não falei com ele. É o deputado eleito pelo Brasil, pelo círculo fora da Europa. É que deram-lhe alta hospitalar, mas não lhe permitiram viajar para Portugal. Ou seja, deram-lhe alta hospitalar, mas não lhe permitiram viajar de regresso para Portugal. E ele fez o seu trabalho político, lá na comunidade, no Brasil, ainda continuando a estar doente. O que me parece que aconteceu foi que houve um pedido de reembolso que chegou fora do prazo e foi isso que o Presidente da República, o Presidente da Assembleia da República transmitiu. Mas é uma questão burocrática que tenho que questionar, porque eu não estou mesmo dentro, não é uma questão de sabe que se eu estiver e quando estiver aqui estarei a dar a cara, a dizer o que tem que ser dito. Muito bem. Mesmo uma questão desta. E queria deixar isto claro, o Manuel Magno não fingiu que estava doente. O Manuel Magno teve um AVC, eu falei com o filho no hospital, uma situação muito grave, muito debilitante e graças a Deus que ele recuperou dessa situação. Fica feito o esclarecimento. Hoje houve 2 processos da Polícia Judiciária relacionados com a saúde. Um deles uma médica que passava prescrições para o medicamento Ozempic para doentes que não tinham diabetes, era para emagrecer, terá lesado o Estado em cerca de 3 milhões de euros. E outro de 2 funcionárias de uma unidade de saúde que terão ajudado imigrantes, inscreveram-nos no SNS de forma ilegal. Como é que olha para estas situações? Eu acho que há momentos em que nós temos aquela satisfação, mas sempre um pouco infeliz, de dizer que tínhamos razão. Eu ando há anos a chamar a atenção para estas 2 coisas. Para a pressão da imigração no sistema de saúde, que muitos dizem que não se pode dizer isto, que é racismo, xenofobia e tal, mas também não só para a questão da imigração, para a questão da fraude e do desperdício, que todos os anos, na saúde, supera os 1.000 milhões de euros. E há anos que chega a 1.500 milhões de 1.000 milhões de euros. Ou seja, 1,5 mil milhões de euros. Isto é o orçamento de alguns ministérios. Isto é o orçamento que alguns países têm para os seus ministérios maiores. Portanto, isto significa que todos os anos nós perdemos em dinheiro desperdiçado, em fraudes, em burlas, milhares de milhões de euros que podiam ser para as pessoas terem medicamentos, consultas, etc. Nunca houve vontade de resolver isto, apesar de eu andar. Há um gabinete agora de combate à fraude no SNS. Houve uma comissão que foi criada agora, estou há 5 anos. Desde que o Chega foi fundado, na verdade há 6 anos, eu estou a alertar para os níveis de fraude e desperdício na saúde. Todos os anos me dizem que não é verdade, todos os anos me dizem que não é assim, todos os anos me dizem que a coisa vai melhorar. Nunca melhorou, nós estamos sempre a gastar mais na saúde, os governos de António Costa mostraram isto, e a ter menos condições de saúde. Nós temos 1,5 milhões de portugueses sem médico de família. E gastamos o balúrdio que gastamos na saúde. De regime para a saúde que fala Marcelo Rebelo de Sousa? Se me permitir, eu vou a isso, mas é que eu teria aqui alguns dados que eu gostava de dar, Daniela, sobre a saúde. Por favor, porque há muitos temas. Mas é para as pessoas terem noção do que se passa na saúde em Portugal e não pensar, isto é conversa do André Ventura. Não. Eu falei-lhe 1.000 milhões de euros de desperdício no total. Nós, em internamentos inapropriados, o que é internamentos inapropriados? É internamentos que não deviam acontecer, porque as pessoas são despejadas lá, gastamos 95 milhões de euros por ano. Internamentos inapropriados. De 2019 a 2023, nós tivemos 1 milhão de consultas desperdiçadas.
1 milhão de consultas desperdiçadas, num país em que agora não tem consultas para dar às pessoas. Para que fique claro, última nota, o déficit da saúde em 2024, Daniela, era de 1.300 milhões de euros. O déficit, ou seja, o que estamos em saldo negativo é 1,3 mil milhões de euros. Isto é, e aumentou no último ano uma brutalidade. Portanto, o que é que anda a acontecer ao dinheiro que nós andamos a gastar na saúde? Quer dizer, o que é que anda a acontecer ao dinheiro que nós andamos a pôr na saúde? É que andamos a criar direções executivas do SNS, andamos a criar mais cargos, andamos a criar mais chefias, andamos a distribuir os cartões partidários pelas chefias de saúde, mas quando chega às questões de se as pessoas têm consultas ou não têm, não há. E, portanto, se me perguntar assim, esta operação, eu saúdo a Polícia Judiciária por ter levado a cabo esta operação, isto é muito importante, pôr alguma ordem para no que está a acontecer, tema. E isto é o exemplo. A saúde é talvez o maior exemplo, vai ser a minha principal prioridade, a parte talvez da justiça, porque eu acho que do tal morro na mesa que eu lhe falei, há um setor em Portugal que precisa de um morro na mesa. E esse é o da saúde. Porque nós não podemos continuar a desperdiçar estes milhões, estas centenas de milhões por ano, e depois as pessoas quando chegam lá não têm consulta. Ou porque alguém lhes passou à frente, ou porque o amigo lhes passou à frente, ou porque não há médicos. Não pode ser. Falamos já de seguida da Justiça, que acabou de dizer que era uma das prioridades, mas antes disso, ainda na saúde. Será o próximo Presidente da República a analisar o diploma sobre a lei da eutanásia? Se for eleito, o que é que pensa fazer? Eu sou contra a eutanásia. Chega a assume-se como partido pró-vida. Mas eu não vou, nem nunca o faria, eu não sou um Presidente que vai aprovar só aquilo que gosta. Portanto, o Presidente está sujeito àquilo que é a vontade da maioria da população, expressa no Parlamento. Olharei para o diploma como para todos os outros, verificar se o diploma está em conformidade, se não está. Não, se me perguntar assim, é um diploma... Admite um envio para o Tribunal Constitucional? Acho que sim, se houver questões que se justifiquem, não como nenhum expediente dilatório de atrasar, mas se houver questões mesmo que se justifiquem. Quer dizer, se houver uma lei que meta em causa verdadeiramente, em vez de termos cuidados paliativos para os mais velhos, estamos a enviá-los para a morte ou para uma morte disfarçada de morte voluntária, quer dizer, eu sou pelo direito à vida, não sou pela morte das pessoas. Aliás, não sou por querer dar o exemplo de que resolve os problemas de saúde através da morte das pessoas. Sou pela vida. Nós devemos cuidar e não matar. Eu sei, porém, que isto é um tema complexo e que não é um tema de resolução fácil. Portanto, eu admito que é daquelas questões que deveriam eventualmente ser referendadas. Eu sei que muitos não concordam comigo e com o que eu acho. Como se fez no aborto. Sim, quer dizer, o PS diz não se pode referendar direitos fundamentais. Então, e podemos referendar o aborto, mas não podemos referendar a eutanásia porquê? Quer dizer, se têm coragem, se acham que o país está de acordo com isto é um tema ético, de divisão, é um tema de divisão de consciências. É normal que suscite muitas... Com certeza, e eu também tenho. Então, vamos fazer o que se faz em democracia. Vamos pôr à vontade, vamos perguntar às pessoas que querem ou não a eutanásia em Portugal. E se a maioria quiser, eu aceitarei isso como Presidente da República. Eu não serei daqueles que dizem assim, eu nunca darei posse ao A, ao B, ou ao C, ou nunca aprovarei o diploma A, B ou C. Eu não sou Presidente da República para ter estados de espírito. Eu sou Presidente da República para respeitar a vontade das pessoas. Portanto, se eu for Presidente da República e um governo do PS ganhar as eleições, claro que terá que tomar posse. Eu não vou impedir de tomar posse. Se eu for Presidente da República... Portanto, não fecha a porta a promulgar a lei da eutanásia? Eu posso usar o veto quando eu acho que justifique alguns casos. E se me enviarem uma lei que tira mais autoridade à polícia, eu veto a lei. Isso eu não tenho a dúvida. Se chegar uma lei que diga que a polícia nunca pode disparar, ou nunca pode prender, ou não pode ter autoridade, isso não passará por mim. Dentro das competências que tenho e dentro do que poderei fazer. Mas este é um exemplo do que lhe quero dar. Não vou andar a bloquear a governação, porque acho que isso não se deve fazer. E podemos ficar nesse exemplo precisamente para passarmos para a parte da polícia, já que admitiu dar um poder extraordinário à polícia e a outras autoridades para combater o crime. Falou em estados de exceção para dar esse poder extraordinário. As figuras contempladas na Constituição são o estado de sítio e o estado de emergência, que têm que ter aprovação do Parlamento e têm durações curtas, de 15 dias. Como é que pensa fazer isto? Na pandemia foi uma duração curta que se prolongou durante... Sim, podem ser renovados, é um facto, mas a duração em si é pequena. Acho que as pessoas compreenderam o que eu queria dizer. Eu acho que nós estamos a chegar a um ponto em Portugal em que, basicamente, o criminoso tem mais direitos do que os polícias, francamente. Mas o Presidente da República não pode dar de mão beijada esse poder extra à polícia. O Presidente da República tem a certeza que se disser isto ao país, o país compreende e os partidos também compreendem. Mas uma coisa como é dar uma indicação ao Governo que pode pensar depois fazer alguma coisa. Outra coisa é ter o poder de o fazer. Há muitos anos que eu vejo isto na política e acho que todos... E vocês, jornalistas, e nesta casa, veem de certeza muito mais do que eu. Todos os dias veem que os crimes estão a ficar cada vez mais horríveis, os crimes estão a ficar cada vez mais violentos, as pessoas estão inseguras, as pessoas não se sentem bem. E também sentem ao mesmo tempo, e eu tenho feito isso, ainda hoje estive numa esquadra de polícia, a falar precisamente sobre isso, que os polícias se sentem desmotivados, sem poder e sem capacidade de agir. Mas isto não é só uma questão de setor, é que a população sente que hoje a justiça, as polícias, não é que não quererem fazer, é não têm meios nem legais, nem de autoridade para o fazer. Então como é que se resolve? Quando eu lhe digo estado de emergência, é um estado de emergência político que diga isto. A polícia
tem que ter mais autoridade do que o criminoso. A polícia não pode passar, quando prende alguém, não pode Mas passar... como é que isso na prática se concretiza? Já lhe vou dizer. A polícia não pode passar mais tempo quando prende alguém a preencher papéis e o indivíduo já está cá fora. Isso não pode acontecer e é o que acontece hoje em dia. A polícia prende um assaltante de carros, leva-o para a esquadra. O polícia fica a preencher papelada, a dizer assim, está aqui, chama-se tal. O indivíduo já está cá fora. Qual é a solução? É garantir que no Parlamento há um consenso para fazer isto. O polícia tem que ter autoridade para, nos casos em que tiver que usar da sua arma, usa. Não podemos voltar a ter casos como aqueles... Mas se for Presidente da República não está no Parlamento. Não estou, mas posso transmitir mensagens ao país, ao Parlamento e aos partidos. Tenho o poder, aliás, nenhum órgão tem tanto poder como o Presidente para fazer isso. Para transmitir uma mensagem ao país. E para acha convencer a opinião que um pública. Primeiro-Ministro que tantas vezes disse não é não ao Chega, ouviria um Presidente da República? Se não ouvisse, que é não o estaria Chega? a ouvir 50% da população. E isso acho que era grave. Se não ouvisse, não estaria a respeitar a eleição popular. A polícia, quando tiver que disparar, tem que poder disparar. E não tem que ter medo, não pode ter medo. Eu prefiro um bandido morto do que um polícia morto. Sou daqueles que é direto. Não tenho equações aqui meias. Se tiver que escolher entre o bandido morto e o polícia morto, prefiro o bandido morto. Mesmo sendo pró-vida? Mesmo sendo pró-vida. Se tiver que escolher, eu prefiro do que o polícia que está a defender-nos a todos seja morto. 2. Nós precisamos ter uma justiça rápida nestes casos, sobretudo, ainda hoje ouvi alguém que dizia o que as pessoas mais sentem é a pequena criminalidade. Então, nós não podemos permitir que haja pessoas a roubar 3, 4, 5, 6, 7 vezes e fiquem sempre com penas suspensas ou saiam em liberdade. Há países que ao fim do terceiro crime ficam presos durante 20 anos e durante 30 anos. Mas na prática seria uma revisão constitucional, André Ventura? Nem é preciso isso, basta que a lei, basta que os partidos se entendam e o Presidente pode ter aqui um grande papel agregador, agora sim, o papel agregador. Basta que os partidos se entendam para uma reforma da autoridade e da administração interna que permita dar mais poder a quem tem que combater o crime. E o que temos hoje é o contrário. Quem usa a farda tem medo. Porque sabe que se faz alguma coisa a um ladrão, a um violador, a um bandido, tem mais problemas do que o bandido. Porque tem mais problemas, vai ter que enfrentar processos, pode ser despedido, processos disciplinares. Eu sei que estou a usar uma linguagem crua, mas as pessoas percebem o que é que eu estou a dizer. Ora, nunca ouvi o Presidente da República manifestar-se sobre isto. Mas, lembro-me, em 2021, eu até fui a tribunal por causa disso. O caso em que o Presidente da República teve que escolher entre os membros de um bairro, do bairro da Jamaica, e entre a polícia, optou por ir aos membros do bairro da Jamaica. Eu fiz a outra, fui à polícia. Pergunta-me o que é que um Presidente pode fazer? É isto. É quando há turbulência, pôr-se ao lado das pessoas certas. Dar autoridade às suas instituições. Dizer à Justiça que pode atuar sem medo, que vai ser independente. Dizer à imprensa que pode atuar sem medo de ter represálias. Isto é um Presidente que garante as instituições. Isto é um Presidente que garante a liberdade. Vai a tribunal na próxima semana por causa dos cartazes do Chega. O que é que espera desse julgamento? Primeiro, já viu como foi rapidíssimo? Já viu como comigo as coisas são, de facto, de uma velocidade inacreditável? Ainda bem, peta na celeridade na Justiça. E eu lá estarei. Olha, e ao contrário, eu tenho visto até, vocês têm feito isso muitas vezes, eu não vou fazer como o José Sócrates. Eu vou estar e vou defender aquilo que tenho que defender. Há uma questão aqui que penso que deve ter sido um erro, provavelmente, do Tribunal, ou de quem enviou, é que não fez o pedido ao Parlamento para que eu possa prestar declarações, porque, Daniela, eu quero prestar declarações. Eu não me quero esconder. Portanto, se o Tribunal... Quer justificar o porquê Quer justificar o porquê é que acho que tenho direito a dizer que os ciganos têm que cumprir a lei. Mas temos todos. Não é? Com certeza, porque os ciganos também têm. Qual é o crime disto? Qual é o crime de eu dizer que os ciganos têm que cumprir a lei? É um facto, todos temos. É um facto, a questão não é? O facto porque é que escreveu um cartaz em que diz que os ciganos têm de cumprir e não todos nós temos de cumprir Daniela, a lei? Toda a gente que vive ao pé das comunidades ciganas sabe que uma grande parte não cumpre. E eu sei que isto não fica mas bem dizer... Mas não está a estigmatizar não, é o contrário. a etnia cigana? Não, é porque todos... Eu já fiz este desafio num outro programa que estive e eu desafio a Daniela a fazer a mesma coisa. Eu não estarei aqui, ou posso estar ali daquele lado a ver. Convido para este lugar onde eu estou, cidadãos, homens e mulheres que vivem ao lado das comunidades ciganas. Falo com eles, pergunto-lhes diretamente. Mas há pessoas que não são ciganas e que também cometem crimes, com certeza, e que não cumprem a lei. E por mim estavam na prisão, mas eu agora estou a falar da comunidade cigana. Depois podemos falar de outros, se quiser. Eu estou a falar destes. Mas os cartazes são sobre a comunidade cigana, porque não sobre toda a gente que tem que cumprir a lei. Se eu digo que os ciganos têm que cumprir a lei, não percebo qual é o crime que está aqui em causa. E não percebo sequer porque é que me estão a pedir para tirar estes cartazes, eles não têm que cumprir a lei. Não querem cumprir a lei. O sinal que vamos dar ao país, se o Tribunal me mandar, eu cumprirei, porque eu cumpro a lei, portanto terei que o fazer. Se o Tribunal me mandar retirar os cartazes que dizem os ciganos têm que cumprir a lei, francamente, eu acho que estamos a dar ao país um sinal péssimo, mas mais, vamos dar à comunidade cigana o sinal que podem fazer o que entenderem, que podem continuar no mesmo registro de impunidade que têm tido há 50 anos. Eu acho isso errado, mas lá irei. Portanto, perguntando se vou ao Tribunal, há um problema técnico que tem que ser resolvido, que tem a ver com a autorização do Parlamento. Eu não me quero esconder, eu quero lá ir, mostrar porque é que fiz aquilo. É na quinta-feira, salvo erro. Penso que sim. Assumo a mensagem, como a dos portugueses primeiro. Eu acho que eu sou candidato a Presidente de Portugal. Não sou candidato a Presidente nem da Índia, nem de Espanha, nem do Bangladesh, nem do Irão. Eu sou candidato a Presidente de Portugal. Portanto, para mim, os portugueses vão estar em primeiro lugar. Também é crime dizer isto. Eu não posso dizer os portugueses em primeiro.
Eu não posso dizer que os imigrantes não podem viver de subsídios. Mas em que país é que nos estamos a tornar? Querem tornar isto uma Coreia do Norte? Sim, que tem que se dizer o que eles querem, com respeitinho, se não levam? Quer dizer, eu não me revejo nisso. Acho que o jornalismo também não se devia rever nisso. E acho que nós temos que aprender a debater em argumentos. Não acha que está a ser racista? Acho que não. Eu acho que só somos racistas quando ignoramos as coisas mais básicas, que é criarmos uma sociedade que está sempre a pender para um lado. Se um polícia é morto por um cigano, ninguém quer saber. Se um cigano é morto por um polícia, sai tudo à rua, vem tudo com cravos para a rua fazer festas e desfiles. Se uma pessoa de uma minoria racializada, ou outra qualquer, é assassinada, ficamos todos, o país para, coitadinho, a culpa é nossa. Se um médico ou um enfermeiro são espacados no serviço de urgências, ninguém quer saber. Olha, vou-lhe dar um exemplo, Daniel, se me permite, só é um minuto. Porque acho que até faz sentido. O que se passa com o Cristiano Ronaldo hoje? O Cristiano Ronaldo decidiu ir ter com o presidente americano. Bem ou mal, decidiu ir ter com o presidente americano. Aceitou o convite e foi ter com o presidente americano. Pois, o homem que era um herói para toda a gente, o homem que é um capitão e que é, sinceramente, dos nossos maiores símbolos, as pessoas deviam ter noção disto, é um dos nossos maiores símbolos vivos e provavelmente será dos maiores símbolos para sempre. Hoje, para aqueles que andavam a dizer bem dele, como teve com alguém que eles não gostam, já é alguém que não pensa por si próprio, já é alguém que não tem convicções, já é alguém que se vendeu. Veja o país que estamos a construir. É um país que, se for uma coisa à esquerda, está tudo bem, é um gajo porreiro. Se de repente diz uma coisa que a esquerda não concorda, tem que ser cancelado, tem que ser calado, tem que ser abatido. Eu não concordo com isto. Eu gostava tanto do Cristiano Ronaldo ontem como gosto hoje. E vou continuar a gostar, enquanto se ele ou não. Quer dizer, quando o Marcelo Rebelo de Sousa ia ter com o Fidel Castro, ninguém se importava. Quando o Marcos Mendes foi ter com o Fidel Castro, ninguém se importou. Ou quando andava aos abraços com os ditadores do mundo. André Ventura, vamos avançar. Processo na TAP. Houve buscas esta semana em relação à privatização de 2015, portanto há 10 anos. Como é que um futuro Presidente da República poderá garantir que daqui a 10 anos não há buscas outra vez, tendo em conta que há um novo processo em curso? Eu acho que temos que processo garantir... de privatização. Eu percebo isso. Eu acho que nós temos que... A TAP é um problema complexo. E eu sei que a solução mais fácil, eu ouço muitos, até mais no campo da direita, dizer assim, a solução é, isto tem que ser vendido tudo para os privados, é a forma rápida e fácil, os contribuintes não devem gastar mais um cêntimo nisto. E eu compreendo esse discurso porque estamos fartos de andar a gastar dinheiro na TAP e de cair em saco o outro. A TAP tem que devolver aos contribuintes o que os contribuintes lá puseram. Isso parece-me evidente, não pode continuar. A Lufthansa fez isso, companhias aéreas na Europa fizeram isso. 2. Na minha perspectiva, a TAP deve continuar a ter uma orientação maioritariamente pública, porque eu acho que temos que garantir as rotas para as nossas comunidades imigrantes, para países que se calhar não são tão lucrativos, mas onde temos que ter, e eu acho que devemos ter uma companhia de bandeira, que dê prestígio e orgulho a Portugal. É a minha opinião. 4. Reconheço que há aqui problemas de integridade que têm que ser vistos e que têm que ser olhados. Nós temos que garantir que o processo que está em curso, esta foi uma das exigências que nós pusemos ao Governo, nomeadamente neste processo de privatização, é garantir que é tudo auditado, que vamos conhecer o plano, os clientes, os investimentos a tempo e a horas e que vamos poder perceber com transparência de onde é que vem o dinheiro e para onde é que vai. Eu posso lhe garantir que, como Presidente da República, farei o mesmo que estou a fazer como líder da oposição. E foi a primeira coisa que fiz ao Governo quando soube do processo de privatização da TAP, o Primeiro-Ministro pode confirmá-lo. Foi querer garantir que este processo era transparente e os portugueses sabem que a companhia, estando a ser privatizada ou reprivatizada, quem ali está a pôr dinheiro está a fazer um investimento, como num negócio empresarial qualquer. Da parte do Estado não há ninguém nem a roubar, nem a encher os bolsos. E eu fiz por isso como líder da oposição e farei como Presidente da República. Dir-me-á, bom, mas há coisas que podem escapar ao seu controle. Com certeza, por isso é que temos a Polícia Judiciária, por isso é que temos o Ministério Público, por isso é que temos as polícias. O que lhe posso garantir é isto, não protegerei ninguém. E quem tiver roubado neste país será comigo o lugar que terá será o da cadeia. É isso que farei e é por isso que lutarei. Não há aqui vacas sagradas. O que eu exijo para que as minorias cumpram é o mesmo que exige para que os outros cumpram. Todos têm que cumprir a lei. Quem não cumprir sabe que tem que acarretar as consequências disso. A ver, vamos quais é que são os desenvolvimentos neste caso da TAP. Também por estes dias muitos têm falado sobre a lei laboral. Está marcada uma greve geral para 11 de dezembro. André Ventura já disse que acredita que é preciso uma revisão da lei laboral, mas não esta. Se fosse Presidente da República e recebesse este diploma, o que é que faria? Não, Tribunal Constitucional vetaria? Eu acho que, sobretudo, há tempo para que este diploma seja alterado. Mesmo depois da greve? Sim, mas depois da greve. Francamente, eu não acho que essa seja a questão. A greve não vai alterar a composição do Parlamento. O Parlamento é este Parlamento que vai decidir. Portanto, isto será uma questão entre o PSD e o Chega, ou entre o PSD e o PS. Ou entre o Chega e o PS. Portanto, não há aqui volta a dar. A greve pode fazer o que entender. Não é isso que vai mudar a decisão no Parlamento. Haverá ou não uma lei laboral consoante o Parlamento quer, o Presidente da República assine e não tenha questões de constitucionalidade. Eu quero deixar isto claro. Se a lei laboral que querem é poder despedir toda a gente de forma discricionária e tipo bar aberto de despedimentos, nós não vamos estar de acordo com isso e não estamos de acordo com isso. Nós, o Chega. E
André Ventura, Também não. candidato a Presidente da República, ou melhor, se fosse eleito Presidente, como é que faria? Eu ando a dizer a mesma coisa. Procuraria que o consenso que houvesse antes não seja este, seja outro. Eu ando a dizer há anos que nós temos um problema em que em Portugal mais vale não trabalhar do que trabalhar. Mais vale não fazer nada e receber subsídios do que trabalhar. Então, na primeira grande revisão laboral que fazemos, vamos atacar precisamente quem trabalha? Não, quer dizer, se querem atacar alguém, ataquem quem anda a viver de subsídios. Quais são os problemas que identifica nesta revisão? Mas essa é a questão de fundo. Um dos problemas é facilitar muito os despedimentos. E nós não devemos permitir. Ou seja, eu não quero uma lei dos anos 70 e 80. Eu percebo que a economia é dinâmica, nós temos que ter os empresários precisam ter uma lei laboral que não lhes dificulte a vida completamente e que não torne isto uma espécie de país comunista, tipo anos 70. Esse é um ponto também importante. Ponto 2. Porém, não podemos aceitar coisas como os limites à questão da amamentação. E quer dizer, nós queremos um país em que as mulheres trabalhadoras possam e queiram ser mães. Não é que tenham mais limitação nos seus direitos. Eu quero um país onde o trabalhador, sim senhor, se não cumprir, pode ser despedido, se não cumprir os seus deveres, não pode ser igual a quem cumpre os seus deveres. Mas não pode ser despedimento porque apetece, ou despedimento porque sim. Nós temos que dar direitos às pessoas. Mas vou-lhe dar um exemplo do que faz sentido. Os bancos de horas, na nossa perspectiva. Quer dizer, se a entidade empregadora e a entidade trabalhadora chegam a acordo que se deve trabalhar mais e depois compensar-se isso com suplementos de qualquer tipo, então isso faz sentido. E no direito à greve, eu também não quero mexer no direito à greve. Só quero uma coisa que eu acho que as pessoas compreendem. É que o direito à greve é legítimo e eu sou a favor dele, mas afeta outras pessoas. As pessoas que ficam sem transportes, que ficam sem consultas. A pessoa pagou o seu passe, chega lá, não tem o seu transporte. Mas como é que se garante esses direitos havendo uma... A meu ver, tem que haver uma compensação. Quando a pessoa pagou um passe... Que tipo de compensação? Financeira. A pessoa pagou um passe para ir todos os dias entre Sintra e Lisboa, mas chega lá naquele dia e não tem que ir, portanto, ou tem que ir de carro ou não vai trabalhar, tem que ser compensada pela perda que teve, porque vamos lá ver, os outros têm direito a fazer aquilo, mas eles também pagaram o seu passe e pagaram com o seu dinheiro. E, portanto, têm direito a ser compensados. Acha que a greve prejudica mais os trabalhadores do que as empresas? Eu acho é que tem que haver aqui a lógica de olhar para todos os lados e não vermos sempre como a esquerda e a direita fazem há anos. Uns só veem o lado das empresas, outros só veem o lado dos trabalhadores. Nós gostamos de ver o lado dos dois e achar que o país tem que avançar com uma boa concertação e não com uma boa confusão. E acho que esta é a forma de fazer. Motivos para esta greve? Deixa-me só dizer uma coisa. Eu acho que nós podemos evitar isto e devíamos ter evitado. A culpa disto é do Governo. Nós andamos à mesa a dizer que isto devia ser alterado. Disponibilizámos-nos para alterar, para fazer estas mudanças. Não podemos ter uma lei que permite despedimentos de qualquer maneira. Não podemos. Não podemos ter uma lei que limita as mães portuguesas. Não podemos. Agora, também vou dizer uma coisa que eu acho, francamente, que tive a oportunidade de dizer hoje, mas que vou reforçar aqui. Eu acho que nós temos, sobretudo no caso da UGT, porque no caso da CGTP já ninguém leva muito também, francamente, de independência. Sabemos que a CGTP é o braço armado do Partido Comunista. Agora, o caso da UGT, vou-lhe dizer uma coisa, eu acho que o Partido Socialista está a procurar ganhar a relevância que perdeu no Parlamento através da UGT. Está a instrumentalizar a UGT para o seu benefício político. Acha que o PS está a influenciar a UGT? Acho que a UGT neste momento está a ser... provas disso? Em que é que se baseia para dizer Nós hoje reunimos com o UGT no Parlamento e, portanto, o que estou a dizer é porque o Chega tem feito o seu trabalho nos bastidores. Nos bastidores e o trabalho que é político, que é preciso ser feito, não basta dizer assim, eu defendo uma lei e tal, é preciso trabalhar. O Chega apresentou mais de 600 propostas de alteração orçamental. Para nós não é só conversa, é trabalho. É trabalho que se vê mesmo no terreno. Nós queremos mesmo transformar o país. Hoje reunimos com o UGT no Parlamento. Não fui eu, mas foram deputados do Chega. A sensação com que eu fico e com que o Chega fica é que a UGT está a ser uma marioneta do Partido Socialista. E isto mas não é uma bom. sensação ou foi-lhe dito pela UGT que havia influência também, do PS? Ninguém acha que a UGT se ia sentar à mesa e dizer assim, sabe uma coisa, nós estamos a ser marionetas do PS. Não, mas nós temos uma apreciação e uma avaliação política. E a avaliação política neste momento é que a UGT está-se a deixar instrumentalizar. E porquê? Porque o PS perdeu os votos, passou para a terceira força política, ou Chega passou a liderar a oposição, e o PS quer recuperar através de duas coisas. Através de expedientes políticos, como de enviar para o Tribunal Constitucional as leis todas, tudo o que aparece à frente e que ele não concorda, ou boicota ou manda para o Tribunal Constitucional, e através de greves e de manipulação dos sindicatos. Eu acho que nós precisamos de outra lei laboral, que não esta do Governo. Acho que precisamos de melhorar a lei laboral, mas não contem connosco para estar a tirar direitos aos trabalhadores e a permitir despedimentos de bar aberto em Portugal. Não contem connosco. Eu sei que acho que não quero falar muito sobre este assunto, disse-o há bocado que não queria voltar ao assunto, mas é inevitável nesta entrevista. A questão de Angola não ficou satisfeito com as declarações de João Lourenço, disse que o Presidente da República deveria ter-se levantado, virado as costas. Se for Presidente da República, se for eleito, pensa ter este tipo de comportamento? Eu primeiro que gostava que as pessoas soubessem o que é que aconteceu. Nós temos porque se calhar muitos também não contextualizam. Temos um Presidente da República de Angola que faz um discurso sobre os 50 anos para o qual convida o chefe de Estado português, que vai a Luanda,
e diz-lhe cara a cara que nós fomos durante 500 anos esclavagistas, opressores e ladrões, basicamente. Sentiu que Portugal foi humilhado? Eu não senti, eu acho que toda a gente viu isso. Quer dizer, se nos chamam ladrões e esclavagistas à frente de toda a gente, quer dizer, o Presidente da República Portuguesa tem duas hipóteses. Ser estadista, tal como o politicamente correto manda, ou defender o seu país. Eu escolheria defender o meu país. Defender o seu país é levantar-se, virar costas? Não é preciso virar costas. Sabe o que era preciso? E que eu lhe garanto que não faria? Eu não saía de Luanda calado. Isso pode ter certeza. Porque eu ali não estava como André Ventura. Eu estava a representar-vos a todos os que estão em casa a ver-nos e a todos os que estão neste país. Estava a representar-vos ao dia. Mas não se arriscar-se-ia a cortar relações diplomáticas? A dignidade do país não está à venda. Se nos chamam ladrões, esclavagistas e opressores, nós temos que nos defender. E, portanto, Angola primeiro tem que parar de achar que Portugal é a culpa de todos os seus males. Se eles têm a pobreza que têm hoje é por causa da corrupção que as elites angolanas têm e que têm roubado o povo durante décadas. Não é culpa dos portugueses que estiveram lá durante 400 ou 500 anos. 2. Quando alguém mete em causa a nossa história, a nossa dignidade e a nossa imagem, como é que se sentirão os ex-combatentes deste país, depois de serem chamados esclavagistas e opressores? Como é que se sentirão os milhões de famílias portuguesas que combateram em África ou que viviam em África e que muitas delas voltaram sem nada? Como é que se sente um país de jovens que já não viveu isto, como eu, que já nasci depois da Revolução, e tu também, e olhamos para isto e vemos um chefe de Estado estrangeiro a dizer que nós somos uns esclavagistas, uns opressores, e temos que os indemnizar. Não disse ali, mas já tinha dito antes, temos que os indemnizar. Eu vou dizer uma coisa, era de passar pelo meu cadáver para pagarem alguma indemnização às antigas independentemente colónias. Da forma que as relações ficassem beliscadas. Nós não temos que pagar nada a ninguém. Então, e o que lá construímos? E as barragens que lá construímos? E os hospitais que lá construímos? E as escolas que lá construímos? Eles vão-nos pagar isso? Vão-nos devolver o dinheiro de tudo o que lá deixámos? Em Moçambique, em Angola, na Guiné, em Macau, vão-nos devolver o dinheiro? André, então querem que estamos a chegar ao fim. Deixa-me só dizer isto. Querem que paguemos o quê? O termos levado cultura, civilização, desenvolvimento? A escravatura. Já havia escravatura quando nós chegámos? Não fomos nós que inventámos a escravatura? Deixem lá de justificar Portugal clara. Como tudo. E o Presidente da República Nós tem pena. Ao fim. Tenho pena, se vou só dizer isto. Tenho pena que Marcelo Rebelo de Sousa, tenho pena. Porque foi provavelmente dos últimos atos da sua vida política. Tenho pena que até filho de quem é, não se tenha levantado em nome do nosso orgulho e da nossa história para defender Portugal. Tenho muita pena mesmo. Peço-lhe uma resposta muito breve, mas regressando aqui ao início da nossa conversa, tendo em conta aquilo que me disse no arranque desta entrevista, um André Ventura que fosse eleito Presidente da República não iria ficar frustrado por depois não se poder candidatar a umas eleições legislativas. O André Ventura não tem estados de alma, nem fica frustrado. Já não quer ser Primeiro-Ministro. Eu respeitarei o que as pessoas quiserem. Eu tenho dito isto, mesmo a pessoas que me dizem mas vais à segunda volta, não vais, etc. Eu vou respeitar o voto das pessoas no dia 18. Eu expliquei às pessoas... O que eu perguntei é se tiver esse voto de confiança tal, se for eleito Presidente da República, depois não vai ficar aborrecido por não ser nunca vou ficar candidato nas legislativas. É o lugar mais alto que um país pode ter. É o cargo mais honroso que uma pessoa pode ter dada pelo seu país. É o de representar, como chefe de Estado, esta nação. E se eu acho que é preciso dar este murro na mesa no sistema, então o que eu vou fazer, se votarem em mim, é honrar esse murro na mesa, honrar esse voto e levar até ao fim esse mandato. Hoje ouvi o meu adversário, o Gouveia Melo, dizer que só fará um mandato, porque uma razão qualquer poderá só fazer um mandato. Eu farei os mandatos, neste caso os dois, que as pessoas votarem, quiserem, e se quiserem verdadeiramente transformar o país, contem comigo. Se quiserem uma jarra de enfeitar, não contem comigo, porque é isso que eu não vou ser. André Ventura, muito obrigada. Obrigado pelo convite.